Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo novo para o canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um porta-treco de tecido. Esse aqui, ó. Olha que lindeza. Tem até um bolsinho aqui na frente, gente, ó. Todo forradinho por dentro, um tamanho excelente. Você pode fazer para você, para tua casa, né? Utilizar para guardar suas coisas ou para vender, tá? Uma peça exclusiva, feita com tecido aqui e também, ó, que eu tô utilizando a peça-chave, ó, tô utilizando calça jeans, tá? Uma calça jeans que estava parada no guarda-roupa, não serve mais, então tô utilizando para fazer esse porta-treco, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, tá? E assiste, gente, assiste até o final, tá bom? Gente, então, eu tô montando uma ateliê de costura, por enquanto eu não tenho lugar definido, ainda tô usando aqui no meu quarto, a máquina tá de frente aqui, a máquina de costura tá de frente. E eu quero fazer as coisinhas do meu ateliê. Então, eu vou começar por esse porta-treco. É muito útil. Você pode colocar materiais de costura, coisas de escritório, coisas do quarto, maquiagem, enfim. São infinidades de coisas, tá? E o bom disso, que eu vou estar aproveitando uma roupa que estava parada, tá? Eu vou fazer esse porta-treco, como eu tinha falado antes, dessa calça jeans, tá? Eu vou tentar aproveitar ao máximo essa calça jeans, ó, do meu marido, não usa mais. O máximo que eu puder e o que eu fizer, eu vou estar trazendo pra vocês, tá? Então vai ser essa calça jeans, um pedaço dela que eu vou utilizar, vou passar as medidas. Tirei da calça jeans o bolso, ó. Soltei o bolso, só pra dar um charme no porta-treco, tá? Vou fazer um enfeite lá. Vai ser mais um bolsinho que eu vou colocar no porta-treco pra você aproveitar pra alguma coisa. O fundo, eu também já tinha, eu tenho muito tecido guardado aqui. O fundo, eu escolhi esse tecido aqui, tá? Até resto de tecido, ó. É tricoline, tá? Vou usar tricoline, mas você pode usar o tecido que você quiser. Ou se não quiser, ou não tiver um forro, né? O que vai na parte de dentro, você pode usar o próprio jeans. Mas esse tecido com outra estampa, né? Um tecido diferente, ele dá um charme na peça, tá bom? Agrega mais valor. Então, vamos às medidas. Então, aqui eu vou reservar a calça jeans, tá? O tecido tricoline, que é o forro. E você vai usar o material básico, tesoura, linha, tá? De costura. Minha máquina tá aqui, olha a vista, gente. E eu tô aqui assistindo, série. Minha maquininha tá ali, tá? Eu sempre gosto de fazer o molde com papel, para não ter erro, tá, gente? Melhor coisa, faça um molde, faça o risco, o molde é o quê? Faça o desenho em uma folha de papel primeiro, né, com as medidas certas, as medidas que você escolher, depois você passa essa medida para o tecido, tá bom? Eu não tinha papel pardo é muito bom e é muito útil, né, na área da costura, mas eu não tinha aqui, então usei, o que eu fiz, né, improvisei. Peguei folha A4 e juntei os pedaços com durex, tá? Isso aqui eu já cortei, mas eu fiz um quadrado. Esse quadrado, gente, eu fiz ele de 60 centímetros, tá? O quadrado, ele tem 60 centímetros por 60. É um quadrado, tá? Eu fiz esse modelo 60 por 60. Na lateral, gente, eu fiz a famosa caixinha de leite. Que é isso? Eu tirei um outro quadrado de cada ponta desse papel, tá? Vai ser o desenho, o molde do nosso porta-treco, do nosso cesto. Você pode fazer o tamanho que você desejar, tá? Lembrando que quanto mais você tira de caixa de leite, tá? Mais alta ela fica. Ah, o que seria isso? Se eu fizesse menos aqui, o cesto iria ficar mais baixinho, mais largo, aberto. Mas eu quero um cesto mais alto. Então, quanto mais caixinhas de leite você tira, né? Que esse quadradinho nas bordas aqui, mais alta ela fica. Isso aqui é um desejo meu. Eu quis essa forma, tá? E eu fiz assim. Não tem um padrão, tá, gente? Faça do jeito que você achar melhor. Eu preferi fazer um quadrado de 60 centímetros, por isso que eu tô passando para vocês. E cada bordinha da caixa de leite, ó, por exemplo, ó, eu gosto muito de trabalhar com número par, né? Só que aqui, tirando da caixa de leite, eu fui tirando, fui moldando.
Cada lado tem 17 centímetros. Então, aqui eu tenho em cada borda, em cada ponta, 17 por 17 e cortei. Poderia ser de 10, poderia ser de 15, aí fica ao seu gosto, tá? Lembrando que quanto mais você tira, o meio aqui, esse meio já é o fundo do seu cesto. Então, quanto mais você tira, o cesto fica mais alto, entendeu? E quanto menos você tira, né, fazendo um pouquinho a caixa de leite aqui, ele fica mais largo, tá bom? Então é isso, o molde tem 60 por 60. Cada beirada, cada pontinha, eu fiz a caixinha de leite com 17 centímetros, mas fica a seu critério, tá bom? Mostrar pra vocês, isso aqui é antigo, gente, isso aqui deve ter uns 10 anos, ó. Também fui eu que fiz, uma necessairezinha, né? Olha que ótimo, aqui eu tenho um material guardado, depois eu trago pra vocês, tá bom? Vou colocar o molde dessa forma, dobrei o molde ao meio, tá, ó. Dobrei o molde ao meio do papel com as medidas certinhas. Como eu quero aproveitar a calça para fazer outras coisas depois, eu vou utilizar agora para esse cesto as pernas, tá? O que der. Vocês estão vendo aqui que quando eu coloquei o molde, tá faltando tecido. Não tem problema, tá, gente? O que eu vou fazer? Eu vou recortar aqui. E depois eu vou fazer emenda com o próprio jeans, vou costurar a emenda. Estando no tamanho adequado do molde, aí sim eu vou recortar o molde, tá? Então, já risquei, tá? Mostrar pra vocês aqui, coloquei o molde. A perna da calça já tá dobrada, do jeito que... Eu só cortei a perna da calça, tá, gente? Ó, tirei esse pedacinho aqui dos dois. Deixei do lado aqui, a outra parte também. Peguei uma perna, a outra tá aqui, tá? Peguei uma perna e risquei o meu molde dobrado. Tá, ó, meu molde tá dobrado. Vou trabalhar desse jeito com ele, tá? Fiz o risco, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou recortar. E esse pedaço aqui que está faltando, que vai faltar, esse pedaço aqui, eu vou juntar com outro pedaço da perna ali, né, da calça. Vou costurar e aí sim, já vou ter a peça, né, inteira, tá bom? Com jeans, com tecido improvisado, é sempre trabalhado assim, tá, gente? Se não dá, a perna da calça não deu, o que eu faço? Você emenda o tecido, igual o resto de tecido, não tem problema, tá? Também fica bonito, tá bom? Isso é aproveitamento, tá? Então, eu vou fazer aqui o corte, vou juntar o outro pedaço ali e vou unir. E vou mostrar a peça inteira pra vocês. Então, eu tenho a peça aqui que eu cortei no molde. Tá faltando essa parte de cima, tá vendo, ó? Pra ficar completa. Eu tirei 2 tiras da perna da calça, uma tira. Ué, cadê a outra tira, gente? Ah, tá. A outra tira. E eu vou emendar pra peça ficar no tamanho que eu quero, tá? Isso porque tá faltando tecido. Se você tiver um tecido inteiro, não tem necessidade, tá bom? Eu vou marcar aqui o meio dessa parte que tá faltando tecido, ó. Marquei o meio aqui do que tá faltando tecido. Vou dar um pique com a tesoura. Por quê? Pra achar o meio. Ó, dei um piquezinho com a tesoura. Assim. Assim, dessa forma. Por que eu quero achar o meio? Porque o pedaço de calça que eu tirei para aproveitar, tem essa costura no meio aqui, ó. E eu quero deixar essa costura aqui justamente como um detalhe nessa parte que tá faltando. Então, eu vou juntar, ó. Juntei, tá? É onde eu dei o pique com um pedaço do tecido do jeans que eu tirei, tá? Pra ficar bonitinho. Juntei direito com direito, tá vendo? Sempre assim, tá, gente? Direito com direito. E vou costurar. Então, juntei aqui direito com direito, o lado certinho, tá aqui. Vou colocar na máquina agora. Peraí. Eu tô com um ateliê aqui improvisado. Gente, eu fazia muita bolsa. Aí, com o tempo, eu parei, né? Pra dar prioridade aqui pros filhos. E depois eu voltei, parei de novo na pandemia.
E agora eu tô voltando com a costura. Só que ainda não tenho meu ateliê montado, eu tô montando ainda, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo, porque a costura é uma terapia, gente. Gosto muito. Vou unir aqui as duas peças, peraí. Eu vou costurar aqui as duas. Você sempre verifica se tá certinho os lados, tá? Ó. Eu fiz isso aqui, ó. Eu uni, tá? Eu fiz a união, tá bom? Aqui eu vou recortar também aqui. Vou fazer a outra parte e mostro pra vocês a peça inteira, tá? Aí em cima dela a gente vai cortar o forro e começar a moldar o nosso cesto. É super fácil, gente, não tem problema assim. Quem não sabe costurar, quem é iniciante, não vai ter dificuldade nenhuma. Então, já fiz as emendas, tá? Aqui eu tenho o forro, o tecido que eu mostrei pra vocês. Ali tá o jeans. Ó, da forma que eu falei, eu aproveitei o detalhe da calça, do pedaço. Fiz aqui a junção dos tecidos da emenda. Depois eu cortei o molde do papel, ficou assim a parte jeans. E dessa forma também o mesmo modelo, o mesmo jeito no forro. Esse tecido não parece, mas eu também fiz, ó, emendas com ele, tá? Ó, tá vendo aqui? Fiz desse lado aqui, depois eu cortei. É tipo, quando se faz quilt, fazia muito isso pra bolsa. A gente faz muito isso pra bolsa, né? Junção dos retalhos pra depois cortar o molde que você quer. E aqui a outra emenda. Esse aqui fiz até o meio, ó. Não deu? Então, tirei aqui as duas emendas, tá bom? Agora a gente vai voltar pra máquina. Agora a mágica vai acontecer super facinho, gente. A gente vai unir essas laterais da caixinha de leite aqui. E depois vai sobrepor uma peça sobre a outra e também costurar, tá? Vou mostrar agora o passo a passo. Ó, como eu disse, agora eu vou juntar. Como que eu vou juntar? Tá vendo aqui a parte de vou começar por ela, tá? As laterais que a gente tirou, tá vendo aqui a lateral, a caixinha de leite, a gente vai unir, ó, vai juntar ponta com ponta. Vai ficar assim, ó, desse jeito aqui. Assim vamos fazer nas 4 pontas, tá? Vou passar a costura. Aí quem não tem muita habilidade, pode colocar um grampo, colocar aqui um alfinete, para não escorregar na hora de costurar. Eu tô olhando para ali que eu tô assistindo uma série. Vou mostrar aqui. Verificar se o ponto tá direitinho. Ó, costurei, tá? Se eu for olhar do avesso, você pode perceber que tá formando a caixinha, ó, tá vendo? Tá formando o quadradinho. Costurei um lado, não tem erro, gente. Você vai pegar o outro lado, a mesma coisa, ó, onde fez a caixinha de leite, vai unir ponta com ponta. Nesse daqui tá até com detalhe ali do remendo que a gente fez, não tem problema, tá? Eu só esqueci uma coisa. Eu saí costurando, mas não tem problema, tá? Deixa eu ver se vai dar pra fazer. Porque eu tirei, não há necessidade, tá? Eu vi que ficaria bonitinho. Eu soltei o bolsinho aqui da calça jeans e eu queria colocar como detalhe aqui. Gente, tudo que é detalhe você tem que colocar antes de fechar a caixinha, porque depois não tem como colocar. Deixa eu ver se vai conseguir
ficar bonito aqui, se ele não vai ficar muito, muito pra baixo. Eu acho que ele vai ficar muito... Opinião de vocês, meninas. Eu acho que ele vai ficar um pouquinho escondido. Eu acho que eu vou embutir, não tem problema não. Vou pregar aqui o bolso com alfinete. O melhor é nunca costurar com a mão solta, é sempre colocar um alfinete, um grampinho, alguma coisa, para essa peça não dançar. Então, como que bolso pode acontecer isso, ficar torto? Eu vou colocar aqui o alfinete e mostro para vocês. Então, é isso, ó. Eu coloquei o alfinete no lado que eu quero o detalhe. Não há necessidade, mas como que eu tirei esse bolsinho para aproveitar e para dar um charme, eu vou costurar ele em uma parte, ó. É como se fosse uma parede, essa aqui é a janela, tá vendo? Eu vou costurar o bolso aqui. Para ele não ficar dançando, eu coloquei aqui os alfinetes e eu coloquei na parte onde tá o remendo, ó. Pra tapar um pouquinho esse remendo, tá bom? Mas pode ser feito no lugar que você quiser. Ou então não colocar o bolso, mas para dar um charme eu vou colocar. Eu vou costurar normal, centralizei, coloquei no meio. Vou até aumentar um pouco o ponto da minha máquina. E vou costurar, tá bom? Tecido um pouquinho duro assim, tem máquina que não entra, mas você vai fazendo com jeitinho e ela vai costurando. Deixa eu dar uma passadinha aqui na mão. Depois eu vou ligar minha máquina para não quebrar. Eu tô falando baixo. Para não quebrar a agulha. Peraí. Mas acho que agora vai. Pronto, tá centralizado. Costurei, tá? Costurei aqui o bolsinho, coloquei o alfinete e costurei. Agora sim, eu vou terminar de juntar as laterais e quadradinho e vou mostrar pra vocês, tá? Até aqui super tranquilo, né, gente? Ó, junto lado com lado. E a gente vai costurando até formar o quadradinho. Eu gosto muito de costurar essa peça, porque é super facinha e rapidinho você faz. Também, gente, é uma ótima ideia para quem quiser ganhar dinheiro com costura, para vender, porque você pode fazer de vários tamanhos, tá? Olha, eu vou juntando, deixa eu afastar aqui o alfinete para trás. Olha, tá formando, tá? O quadradinho, ó. Basicamente é isso. Você vai unir as laterais e no final a gente vai unir as laterais. No final a gente vai colocar o forro. Quando você bota o forro, gente, você vê a mágica acontecendo. Ai, a costura é maravilhosa, eu gosto muito. Aqui. Até aqui, gente, tá fácil pra vocês? Quem tiver alguma dúvida, comenta aí, tá? Também, se quiser falar de qual cidade você tá me assistindo, pra eu ter uma noção da onde você é e até onde meu vídeo tá alcançando, tá? Ó, falta só a última quinazinha aqui pra unir. Vou mostrar pra vocês. Esse tecido é um pouquinho elástico, o jeans. Por isso que eu gosto de fazer bem devagarinho, pra não ter erro. Mas até agora tá super tranquilo. Pronto. Fiz aqui a parte de tecido. E ficou assim, ó, um quadradão. Dá pra ver? Bem bacana, né?
Do mesmo jeito que eu fiz esse daqui, eu vou fazer com a parte do forro, tá? Da mesma forma, eu vou deixar esse aqui de lado e vou unir as pontas do forro. E vou mostrar pra vocês. O bom da costura, né? O bom da costura é que você pode brincar da melhor forma. Então, eu tô aqui analisando o meu cestinho, né? O meu porta-treco. Eu acho que devido ao bolso aqui, ou o próprio tecido pesado, ele vai ficar um pouquinho molinho, então não é isso que eu quero, tá? O que eu vou acrescentar nisso daqui? Eu vou usar um pedaço de R1, mas, gente, pode ser entretela, pode ser o tecido de forro dobrado, é para dar um molde mais firme para esse cestinho. Eu quero dessa forma, então eu vou acrescentar um pedaço de R1. Aqui, ó, o R1, quem trabalha com ele sabe que você tem que dar uma passadinha, porque o R1 ele vem com uma colinha, né, de um dos lados. Então, já passei o ferro, tô só mostrando pra vocês como que eu fiz, né? No tecido do forro, tá, gente? Tô colocando no forro. E o que eu faço? Eu sempre passo o ferro primeiro pra colar, ó, o forro um pouquinho, aderir nesse R1, tá? Ou na entretela. E depois eu vou cortar. Aí sim, eu vou cortar e eu vou montar as laterais do forro, né? Igual eu fiz na lateral do jeans. Então, ó, já coloquei aqui a R1, tá? Pra ela ficar mais firme. Costurei em volta pra segurar, tá bom? Pra segurar aqui. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o jeans, tá? Eu vou unir ponta com ponta, tá vendo aqui? E passar a costura. E assim eu vou fazer os 4 lados, tá? Costurar aqui. Vai ficar assim, ó. Vai formar também o quadradinho, tá, ó. Outra ponta. E assim a gente vai fazendo. Ó, já costurei, tá? Ficou assim, ó. Tá bem firminho. Os cachorros latindo. Aqui tá a peça de jeans, tá? O que eu vou fazer, gente? Eu vou desvirar essa peça aqui, o forro, tá? Agora que a mágica vai acontecer. Eu vou desvirar e eu vou botar direito com direito, tá? Ó, jeans direito com direito. Eu vou encaixar o forro dentro do jeans. Vou encaixar aqui, já mostro. Você vai encaixar o jeans com o forro. Igual tô mostrando aqui, ó. Tá vendo? Assim, ó. E o que você vai fazer? Vou botar alfinete aqui em toda essa parte. Eu vou passar a costura aqui, ó, unindo as duas peças. Vou deixar uma abertura para poder desvirar a peça, tá? Então, bora. Ó, costurei toda a borda, tá? Ficou assim. Sendo que eu deixei um espaço aqui, ó, pra desvirar a peça, tá? Você tem que desvirar a peça. Então, a gente vai desvirar a peça com todo cuidado. Ó. Ver se não tem nenhum alfinete aqui pra você não furar seu dedo, né? Pra não se machucar. E a gente vai desvirando. Esse tamanho aqui, lembrando, com 60 centímetros vai ficar um cesto maior. Mas quem quiser pode fazer menorzinho. Eu quero um grande assim, pra colocar algumas coisas de costura e vai ficar pela prateleira ou pela mesa, tá? Ó, tô desvirando a peça, é assim mesmo, tá, gente? Desvirei, mas ficou desse jeito? Não, você vai colocar, ó, vai ajeitando com a sua mão. Deixa eu enfiar a mão aqui pra dentro, ó. Você vai encaixar
a peça do forro na peça do jeans, tá? Ó. E vai tudo a questão de alinhamento aqui dentro do cesto, tá? Ó. Vai encaixando, vai puxando. Ó, vai ajeitando, tá? É assim mesmo, tá bom? Aí já tô achando fofo, gente, tô achando muito bonitinho. Facinho, né? Achei facinho de fazer, porque você faz a peça toda embutida, ó. Tá vendo aqui? Olha isso, que gracinha, ó. Você vai sempre ajeitando com a mão, ó, repuxando. E aqui o detalhe, ó, o bolsinho, ó. Olha que lindo. Então, você vai ajeitando com a mão, vai puxando aqui. Ainda mais que esse tecido jeans, ele tem um pouquinho de elasticidade nele. Então, você tem que ser sempre puxando, ajeitando. Pra depois, quem quiser, eu vou passar uma costurinha aqui em cima, tá? Mas você já vê, ó, ele em pezinho, tá bom? Nessa parte aqui que você fez desvirou, você vai fechar aqui, dobrar. E é nesse momento que você passa a costura. Vocês estão vendo que o jeans aqui, ó, ele deu uma esticadinha? Não tem problema, tá, gente? Esses detalhes sempre ficam, ó. Vou mostrar do outro lado, ó. Parece que tem mais tecido que o outro, mas é o elástico. É o tecido elástico, tá? Não tem problema. Então, você vai passar toda a costura em volta. Quem quiser também, pra ficar mais bonito, pode fazer aqui em volta com viés, tá? Ou então, vou mostrar pra vocês um detalhe que eu vou fazer com ela aqui, já mostro no finalzinho. Mas tá tão bonita já, ó. Tô achando lindo e ficou um tamanho excelente, tá? Então, lembrando, a gente fecha aqui por onde desvirou, com a costura normal. Ajeita aqui as laterais, quem quiser pode botar um viés, ou então o próprio tecido, tá? Você pode fazer o viés do próprio tecido aqui do forro, pra ficar um detalhe bonito também. Então, ó, ajeitei e ficou desse jeito, tá? Ó, eu passei a costura em volta aqui, pra poder fechar, tá? Dar mais um reforço. Pra dar um detalhe, um acabamento mais bonito, eu vou colocar viés, tá? Eu vou botar um viés rosa, porque dentro dele, do tecido de forro, tem uns detalhes em rosa, tá? Então, vou colocar em toda a borda aqui, ó, o viés. Poderia ser o viés do próprio tecido, só que não tenho tanto tecido de forro, então, eu vou passar a costura com esse viés aqui, pra dar o acabamento nela, na peça, tá? Mostrar pra vocês a peça já finalizada, o acabamento todo feito no viés. Olha que gracinha o bolso, ó. O que eu fiz pra deixar ela mais quadradinha do meu jeito, tá, gente? Eu dei um pontinho, ó, em cada beirada, ó, em cada pontinha dela aqui, pontinha à mão, tá? Em cada pontinha dela aqui, eu dei um pontinho com agulha de mão mesmo, tá? Ó, e ficou desse jeitinho aqui, eu achei muito fofo, combinou bastante o viés, né, com o tecido do forro. A parte do jeans do lado de fora, então dei, ó, os pontinhos aqui. Olha que graça, gente, tô apaixonada. Ó, então, ela vai ficar no meu ateliê, eu vou usar ela por enquanto, pra colocar as minhas linhas, que eu não tenho o suporte de parede ainda, tá? Então, como que eu tô me organizando, você pode colocar também, mostrando pra vocês aqui, os viés, né? Quem não tem um espaço muito grande pode colocar os viés. Você pode colocar tinta, né? Cola. Ela é bem espaçosa, por isso que eu fiz ela desse tamanho, tá, gente? Olha que lindeza, ó. O bolsinho, outra linha aqui. O bolsinho, o que a gente pode usar no bolsinho? O bolsinho é bem prático. Então, ó, tesoura. Quem aí vive perdendo tesoura? Eu também perco tesoura, gente, ó. Tesoura, pode colocar régua, porque não tá aqui agora. Pode colocar canetas, né, canetinha, enfim. Existem várias coisas, tá? Queria mostrar pra vocês o tamanho dela, ó, que linda, ó. Ficou uma graça. Gente, então é isso, ó. Tô super satisfeita com o meu porta-trecos aqui, meu cestinho pro meu ateliê, né? Quem gostou, gente, comenta alguma coisa, curte o vídeo, tá? Você que assistiu até o final, eu só agradeço,
né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E é isso, gente. Eu tô super feliz, né? Vou ficando por aqui. Logo, logo eu volto com outro vídeo, tá bom? Um grande beijo. Fica com Deus.